Há coisas que estão sob nosso controle e outras que não estão. Opiniões, preferências, desejos e aversões. Em uma palavra, tudo o que é inerente às nossas ações está sob nosso controle. Por outro lado, o corpo, a riqueza, a reputação, as autoridades, em uma palavra, tudo o que não é inerente às nossas ações está além do nosso controle. É assim que começa o manual ou guia para a vida do famoso filósofo grego. Se você deseja viver uma vida satisfatória, sem um excesso de aflições da alma, deve compreender que existem coisas sob seu controle e outras que não estão. Nosso dever é direcionar nossa energia para o que está sob nosso comando e ignorar o que não está. Um dos maiores problemas que um ser humano pode enfrentar são as opiniões e julgamentos de outras pessoas. É praticamente inevitável ser afetado negativamente ou positivamente por eles. Se você realmente deseja evitar ser afetado, deve entender que as opiniões dos outros, insultos ou qualquer tipo de ataque pessoal não estão sob seu controle. No Manual da Vida, aprendemos como agir no caso de sermos o objeto de uma ofensa. Portanto, o propósito deste vídeo é extrair os ensinamentos do famoso Manual da Vida a fim de alcançar um estado mental que nos permita reduzir ou eliminar todo tipo de sofrimento decorrente dos julgamentos dos outros, através de 7 ensinamentos ou princípios extraídos do Manual da Vida de Epicteto. Você aprenderá por que não deve se preocupar com sentimentos externos e como alcançar um estado em que as opiniões não podem prejudicá-lo. Se você é novo aqui, considere se inscrever para não perder todo o conteúdo valioso que estamos preparando para você. Número 1. Insultos ou ofensas. Epicteto diz: lembre-se de que quem insulta ou agride não está sendo insultado, mas sim o próprio julgamento dele de que essas ações são ofensivas. Portanto, se alguém o provoca, tenha em mente que é a sua própria opinião que está perturbando você em primeiro lugar. Tente não ser influenciado pelas aparências, pois, uma vez que você ganhe tempo e se acalme, será mais fácil se controlar. Uma das chaves para não se importar com as opiniões dos outros é entender que o insulto ou a ofensa não são inerentemente prejudiciais. O desconforto emocional que acompanha o insulto, na verdade, vem de como processamos esse insulto. Quando alguém menospreza ou desrespeita você, pense que esse insulto só o prejudicará se você permitir. Se você reagir negativamente, o verdadeiro valor de uma pessoa deve ser medido pela quantidade de negatividade que ela pode tolerar. Infelizmente, a vida é assim. Quando se sentir insultado ou ofendido, pergunte a si mesmo: eu quero vencer ou perder? Eu quero ceder ao que não posso controlar? Deixe-me traçar um paralelo com o estoicismo e os prazeres. Dessa forma, se você conseguir não ser perturbado pelo insulto, a satisfação que sentirá depois fará de você alguém superior e capaz de avançar firmemente através da adversidade. Com certeza você está pensando naquela vez em que um comentário negativo arruinou o seu dia ou semana, apesar dos seus esforços. Deixe-me dizer que entendo como você se sente, pois todos já estiveram nessa situação em algum momento. Se este for o seu caso, recomendo que continue assistindo, pois nos próximos princípios abordaremos o autocontrole. Número 2. Manter propósitos firmes. Neste princípio, devemos entender que, se quisermos evitar ser afetados pelas opiniões dos outros, é o seguinte: se você tiver o firme propósito de compreender a filosofia, prepare-se desde o início para ser ridicularizado e sofrer zombarias da multidão. Prepare-se para ouvir as pessoas dizerem: de repente ele se tornou um filósofo, ou de onde vem essa atitude arrogante. Certifique-se de não adotar essa atitude arrogante e permaneça firme nas coisas que contribuem para o seu bem-estar. Lembre-se de que, se você se manter firme em sua posição, as mesmas pessoas que costumavam zombar de você acabarão admirando você. Mas se deixar-se convencer pelos outros, será ridicularizado 2 vezes. Aqueles que queriam se tornar filósofos. Mas mesmo que você não queira se tornar um filósofo, este princípio proposto pelo grego pode ser aplicado a qualquer outro aspecto de nossas vidas.
Este princípio é essencial, pois muitas pessoas negligenciam seus verdadeiros talentos apenas para agradar vozes discordantes. O que Epicteto nos diz é que, se permitirmos que nosso propósito seja influenciado pelo medo das opiniões dos outros, não falharemos porque tentamos e não conseguimos, mas porque cedemos às opiniões dos outros. Não devemos interpretar isso como um fracasso, mas como um problema real. Quando uma pessoa desiste apenas para evitar conflitos sociais ou para impedir que outros opinem sobre ela, vale a pena perseverar, mesmo que haja zombarias ou questionamentos por um tempo. Afinal, ao avançar, você estará vivendo de acordo com sua própria natureza. Eu recomendo que você pense nisso sempre que precisar tomar uma decisão em sua vida. Considere suas prioridades e compreenda a verdadeira razão por trás de suas escolhas. Número 3. Não se preocupe se alguém fala mal de você. Não deixe a ideia de viver na desonra e ser ninguém em lugar algum te preocupar. Pois, se não receber honras fosse algo ruim, então os outros teriam o poder de nos tornar infelizes. E assim as coisas não funcionam. A verdade é que você só é alguém nas coisas que estão sob seu controle e que dependem de suas decisões. Este princípio é realmente muito relevante em nossos dias. Quantas vezes você fez algo que realmente não queria apenas para obter a aprovação de alguém, especialmente nas redes sociais? A validação social nessas plataformas pode ser como veneno para uma pessoa. Devemos nos perguntar: vale a pena mudar quem realmente somos apenas para obter um pouco de satisfação? Vale a pena colocar nosso bem-estar emocional nas mãos dos outros? Minha resposta é clara: não. Eu recomendo que você reflita sobre isso, pois todos nós já fomos pegos fazendo algo que nos constrange, mas não é malicioso em algum momento. Por que se importar se riem de você ou te marginalizam em termos de popularidade? Você realmente acredita que sua felicidade depende de quão popular você é? Se você viver assim, estará em constante conflito, já que sua felicidade não está em suas mãos. Portanto, você viverá em um estado constante de tensão, mudando sua essência para não perder status. Um dos principais pontos do estoicismo é se importar apenas com o que está sob seu controle e se tornar imperturbável em relação ao que não está. Em relação aos insultos, lembre-se de que ninguém pode te machucar a menos que você permita. Se alguém te prejudicar ou falar mal de você, lembre-se de que eles agem acreditando que estão certos ao fazê-lo. Não é possível para todos agirem de acordo com o que você considera certo, mas que não parece certo para eles. Portanto, se alguém o julgar com base em uma falsa aparência, são eles que se prejudicam com seu erro. Portanto, tolere a pessoa que o insulta com paciência e repita para si mesmo que isso é apenas o que eles pensam. Número 4. Exercite autocontrole. Para que um insulto se transforme em uma ofensa, como disse Epicteto, devemos ter o mesmo respeito por nossa mente que temos por nosso corpo. Tenho certeza de que você não permitiria que um estranho entrasse em sua casa todos os dias, sabendo a ameaça que isso representaria. No entanto, quando recebemos um insulto e o processamos como uma ofensa, permitimos que essa pessoa entre em nossa mente e fique lá por alguns dias. Pois então permitimos que estranhos entrem em nossa mente quando nunca os deixaríamos entrar em nossas casas. Para alcançar um estado em que ignoramos os sentimentos negativos decorrentes de uma ofensa, disciplina e autocontrole devem ser acumulados. Aplique isso a todas as situações na vida, incluindo com a família. Quando estiver com raiva, controle essa emoção, pois ela evitará muito sofrimento desnecessário e o fará se sentir mais à vontade consigo mesmo. Acredite em mim, isso fará uma mudança significativa em sua vida. Número 5. Haja de acordo com o seu melhor julgamento. Não devemos ter vergonha de sermos vistos agindo de acordo com nossos princípios, mesmo que os outros possam formar uma ideia errada do que estamos fazendo. Se estivermos agindo corretamente, por que temer o julgamento errado dos outros? Isso também se aplica ao uso das redes sociais, onde frequentemente permitimos que nossa felicidade dependa da popularidade ou validação de outros.
Isso nos leva a agir para agradá-los, em vez de seguir nosso próprio caminho. Número 6. Não se preocupe se alguém fala mal de você. Se alguém te machucar ou falar mal de você, lembre-se de que eles agem presumindo que estão certos em fazê-lo. Mas não é possível pensar que todos agiriam de acordo com o que parece certo para você, mas não para eles. Portanto, se eles estão julgando com base em uma falsa aparência, são eles que se prejudicam com seus erros. Com base nesses princípios, tolere a pessoa que te julga com paciência em cada uma dessas ocasiões. Número 7. Ninguém pode te machucar. Através deste 7º princípio, analisamos a motivação do remetente do insulto, e o que ele nos diz é que não podemos esperar que todos ajam de acordo com o que você considera certo ou de acordo com sua visão de mundo. Essa forma de pensar pode ser muito prejudicial. Devemos considerar a seguinte reflexão: é realmente viável acreditar que todos têm a mesma visão de mundo que você? Pensar assim é bastante ingênuo. Portanto, se alguém o insultar acreditando que conhece a verdade sobre você, considere profundamente a seguinte questão: você sabe quem você é, sabe o que pensa, sabe por que age e por que faz o que faz. O único conhecedor da verdade sobre você é você mesmo. Portanto, no caso de um estranho insultá-lo de alguma forma, você deve se perguntar o seguinte: eu agi de maneira errada? Se a resposta for não, pergunte a si mesmo: posso entrar em sua mente e entender a razão do insulto? É evidente que você não pode. Portanto, no caso de ter agido corretamente e enfrentar a ignorância sobre a motivação do insulto, você deve ficar contente, pois é a pessoa no mundo que melhor conhece a si mesma. No caso de ter agido corretamente, você não deve carregar o fardo do arrependimento, como disse Epicteto em relação à pessoa que o insulta. Isso é como parecia a eles. Para concluir, gostaria de terminar com a seguinte lição de Epicteto: quanto tempo você acha que vai demorar para se tornar digno do maior progresso e seguir os ensinamentos da razão que você já recebeu? Os princípios filosóficos com os quais você deve estar familiarizado. Qual outro mestre você está esperando para começar a melhorar? Você não é mais um adolescente, mas um adulto. Portanto, se continuar negligente, preguiçoso e constantemente adiando as coisas, acrescentando desculpa após desculpa e adiando o dia em que se dedicará a si mesmo, a vida passará enquanto você permanecer ignorante até o dia de sua morte. O que você achou do vídeo? Deixe-me saber sua opinião nos comentários. Se você é novo aqui, certifique-se de se inscrever para embarcar conosco nos caminhos da sabedoria. Até logo!